Olá, músicos! Eu sou Jéssica Mayumi e esse é o nosso quarto vídeo da série Pedagogia e Performance Musical. Lembrando que essa série de vídeos foi aprovado pelo edital Marechal Rondon número 86, pela Lei Aldir Blanc. E se você não viu os vídeos anteriores, estão todos aqui na playlist no meu canal, tá bom? E no último vídeo nós falamos sobre um educador musical, sobre Dal Croce e como a sua metodologia pode nos ajudar nesse momento de performance musical, tanto no processo de aprendizado, no processo de estudo, quanto dentro do palco. Bem, vamos hoje falar sobre um que eu gosto muito, que é Suzuki, Shinichi Suzuki. Vamos ver a fotinho dele, tá aí no slide. Esse senhor muito simpático é um violinista japonês, nascido em Nagoya. E o pai dele era dono de uma das mais tradicionais fábricas de violino. Mas ele só foi se interessar pelo violino lá para a adolescência. Mas ele já estava dentro daquele meio de ouvir muitas gravações, de tocar, e a família dele ficou muito surpresa, né, com o modo como ele aprendeu muito rápido o violino. Bem, lembrando, gosto sempre de pensar no que acontecia naquela época, de contextualizar. Suzuki, quando ele formulou a sua filosofia, estava no período pós-guerra. Então, ele queria mais do que um método. Vamos lá para a primeira citação que eu vou colocar, que é de Fonterrada. E ela disse o seguinte: ele queria mais do que um método, ele queria uma filosofia que reconstruísse nessa sociedade a sua autoestima, confiança e determinação para superar este momento de crise. Olha que interessante. E foi assim que surgiu a educação do talento. Lembra que a gente já falou nos vídeos passados sobre o talento, o dom, ele existe? Será que tem essa coisa de, eu não tenho talento para música? Bem, segundo Suzuki, todo mundo tem essa capacidade. O que a gente precisa é educar esse talento. Como eu falei, era um período pós-guerra, a educação que acontecia era uma educação tradicional. Lembra que a gente já falou sobre a escola nova, da revolução que houve na psicologia comportamental, na psicologia cognitiva, assim como na questão da pedagogia? Isso influenciou também a educação musical. E o que aconteceu com o Suzuki? Ele percebeu que as crianças pequenininhas não eram, digamos assim, contempladas com a educação musical. Só se ensinava música para crianças maiores, que já fossem alfabetizadas. E aí que vem o que a gente chama da educação do amor. A educação é amor, é o nome do livro dele, onde ele vai falar sobre a educação do talento, que é baseado no quê? Na linguagem materna. Qual foi a grande ideia do Suzuki? O que ele observou, assim como é interessante, né? A psicologia comportamental que está acontecendo em outras áreas do mundo estava indo pela mesma linha, né? De observação e vendo como que era o comportamento, o desenvolvimento das crianças. E foi assim também com a observação que Suzuki observou e constatou o quê? Que as crianças japonesas falam japonês, crianças americanas falam o quê? Inglês. As brasileiras falam português, meio óbvio, não é mesmo? Pois é, por que isso acontece? Porque elas estão naquele meio. A criança brasileira, ela ouve português desde a barriga da mãe. E ela é motivada todo dia com pequenas palavras a falar o português, a se comunicar. E por que na música é diferente? Por que a gente não pode seguir o mesmo processo? Então vamos pensar o seguinte: por que na educação formal, a gente primeiro, quando é pequenininho, a gente está lá falando as primeiras palavras, a gente se comunica, pede uma água, fala que está com fome. Depois que a gente já está se comunicando, se expressando, a gente vai para a escola aprender os códigos, os signos. A gente vai aprender as letrinhas, a gente vai aprender a formar as palavras, depois a gente já está interpretando um texto. Da mesma maneira, ele pensa que a música deve ser feita. Primeiro a gente tira o som do instrumento, a gente se comunica, lembrando que a música é uma forma de comunicação, e depois
que a gente vai aprender os signos. Então, vamos falar resumidamente hoje sobre a educação do talento. Coloquei aqui alguns princípios básicos que Suzuki coloca no seu livro, como eu falei, Educação é Amor, que inclusive o link para comprar esse livro está aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá, vou falar tópico por tópico e a gente vai comentando um pouquinho sobre isso e como isso influencia na nossa performance. Primeiro tópico, a participação dos pais no aprendizado. Os pais têm um papel importante no processo de aprendizagem, pois eles incentivarão a criança a tocarão junto e criarão um ambiente propício para o ensino. E a gente vai na mesma ideia da linguagem. Quando a gente é pequeno, tá todo mundo ali, não só os pais. Quando ele fala os pais, a gente fala daquele responsável que está mais próximo. Pode ser o avô, a avó. E por isso que também a gente aconselha, né, dentro da filosofia Suzuki, que os pais estejam acompanhando as crianças. Pelo menos até os seus 10, 12 anos, até ela criar uma certa independência. É o que ele chama de triangulação Suzuki. Então, essa conexão aluno, família e professor é fundamental para esse processo de aprendizagem. Próximo tópico, meio ambiente favorável. É o que Suzuki chama de imersão. Assim como o bebê aprende a língua materna por estar imerso naquele contexto, a criança assimilará melhor e aguçará seus sentidos se estiver imersa em um ambiente que o estimule. Por isso, o método utiliza fitas, CDs, gravações com repertório a ser aprendido. Agora eu vou fazer uma pausa nisso daí para falar um pouco de mim. Bem, eu tive digamos assim, o prazer de ter minha educação nos primeiros anos, dos 4 aos 8 anos, uma educação mais tradicional. A partir dos 8 anos, falei isso no vídeo anterior também, comecei a ter um contato maior com a educação ativa, vivenciar realmente isso. Então foi com 8 anos que eu comecei os estudos no violino com a metodologia Suzuki. Tá, por que eu estou falando isso? Porque meus pais são músicos, meu pai é pianista, desde a barriga da minha mãe eu estava lá ouvindo meu pai tocar. Porém, eu não ouvia ele 24 horas por dia. Quando meu pai estava trabalhando, dando aulas de piano, minha mãe não estava junto. Então, eu tive o contato com a música, tanto que eu tenho uma memória auditiva, uma memória afetiva de várias músicas que ele tocava, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Então, isso é muito interessante. Então, eu tive esse contato, mas foi muito diferente, por exemplo, da minha irmã. Para quem não sabe, eu tenho uma irmã mais nova, que ela tem 12 anos. E quando a minha mãe estava grávida dela, minha mãe já estava dando aula, deu aula até o 9º mês, e quando minha irmã tinha 2 meses de nascida, minha irmã já estava junto com a minha mãe, do lado dela ali no bebê conforto, enquanto ela dava as aulas. Ela cresceu nesse ambiente de escola de música. Então, praticamente 24 horas por dia, ela ouvia as músicas e o principal, ela ouviu todas as musiquinhas que ela ia aprender ao piano, que ela ia aprender ao violino. Então, quando ela foi aprender essas músicas, era algo muito natural. Assim como quando a gente está ouvindo, a gente ouve o português desde a barriga da nossa mãe, todo lugar a gente está ouvindo português, quando a gente vai falar para a gente é algo natural, que faz sentido. Então, a música tem que ter isso daí também, segundo a filosofia Suzuki. Do mesmo jeito, por exemplo, você vai aprender uma outra língua, por exemplo, o inglês. Se tem alguém na família que fala inglês, se os pais já falam inglês fluentemente, a criança vai ter muito mais facilidade de pronúncia, de se comunicar, vai ter com quem treinar. Por isso ele fala também dessa importância dos pais tocarem juntos. Eu tenho alunos que os filhos pequenininhos fazem aula comigo e os pais também. E a gente vê isso daí. Dá muita diferença quando os pais estão ali para incentivar e é incrível. O pai senta no instrumento para tocar, por exemplo, no piano, sentou no piano, as crianças vão querer tocar junto. Então isso faz toda a diferença, além de ter esse momento agradável em família. Hoje em dia, é interessante que esse método já tem o quê? 100 anos, mas ele é muito atual e busca ainda muitos fatores que a gente precisa melhorar na nossa sociedade. Vamos para o próximo ponto?
Segundo, postura positiva dos pais e professores. Palavras positivas estimulam a criança a aprender e aceitar melhor possíveis falhas. Uma postura negativa pode bloquear o desejo de aprender. Já falei sobre isso nos vídeos anteriores, como que é importante essa postura positiva do professor na hora de ensinar, dos pais também. Voltando quando a gente é pequeno. Quando a gente vai falar mamãe, papai, na primeira tentativa não sai aquilo, sai o mamá ou qualquer coisa que a mãe já acha que é mamãe. E vai incentivando a criança a cada vez mais falar mais corretamente e tá sempre com uma postura positiva. E é isso que faz a gente tentar novamente. Então, na hora de estudar, isso é importante também. Aqui a gente está falando de crianças, porque ele pensou em fazer essa metodologia para crianças pequenas, mas ela é aplicada a todas as idades. E uma postura positiva com nós mesmos é importantíssimo. É difícil? É difícil, mas a gente tem que tentar. Próximo ponto. Cooperação ao invés de competição. Ao trabalhar em grupo, Suzuki propõe que os alunos toquem juntos as mesmas peças, não para que haja competição, mas que juntos melhorem e aprendam mais. Então, isso é parte da filosofia Suzuki. A gente tem as aulas individuais e tem as aulas em grupo. Além de já preparar, por exemplo, uma vivência orquestral, tocar junto com os outros, isso vai muito de Piaget, que fala dessa cooperação que há entre os alunos. Principalmente o violino, que é um instrumento que tem essa fama de ser difícil de afinar, de ser difícil de postura, disso, daquilo. Quando a gente toca junto, é muito mais agradável o som desde o início, é muito mais prazeroso um ajudar o outro. Então, tudo isso influencia também nesse processo de aprendizagem. E ele bate muito no ponto de competição. Lembrando que antes disso, existiam violinistas, existiam vários outros métodos tradicionais, mas a gente ainda carregava aquela questão do virtuoso, isso é, daquele violinista que tinha um talento excepcional e tocava muito, e todo mundo queria almejar, né, aquele nível de excelência. Então havia essa questão de competição. E até hoje a gente tem resquícios disso, então temos que tomar muito cuidado de não ficar pensando apenas em competir com o outro, mas sim ajudar uns aos outros. Próximo tópico. Respeito à individualidade de cada um. Mesmo com o padrão a ser seguido, cada aluno é um ser diferente e tem um tempo de aprendizado diferente. Isso é importante. Nós com os nossos alunos e nós com nós mesmos. Nós temos que perceber até onde é o nosso limite. Isso vai desde quando nós éramos crianças, de como que foi a nossa estimulação psicomotora, tudo isso vai influenciar no momento que a gente está no nosso instrumento. Então, uma criança com a mesma idade, voltando, né, o exemplo com as crianças, pode ter desenvolvimentos diferentes. A gente tem que respeitar as dificuldades de cada uma, tem uma maneira diferente de abordar também. Próximo tópico. Repetição com constante avaliação crítica. Sem repetição não há aprendizagem, mas é importante que venha acompanhada de avaliação crítica, para que cada repetição tenha uma melhora significativa. Nos próximos vídeos a gente vai falar muito sobre repetição e como são os tipos de repetição, e eu vou bater muito nessa tecla. Repetir por repetir não adianta, isso não é estudo. A gente precisa saber no que a gente precisa melhorar e a cada repetição melhorar. Eu com meus alunos eu trabalho muito com metas, então eu tenho um repertório, eu vou trabalhar com a meta da semana em cima daquele repertório. Próximo, estudo diário. O hábito de estudar todo dia é sempre um desafio, mas tem que ser prazeroso e por isso a presença dos pais e uma boa abordagem é importante. Também vamos falar sobre essa questão do estudo diário nos próximos vídeos. E para que a gente tenha uma aprendizagem é preciso que repetição e uma repetição diária. E tem que ser prazerosa. Isso tem a ver com o quê? Com motivação. Então, esses são pontos que a gente vai tratar nos próximos vídeos e eu vou sempre retornar aqui essa ideia da filosofia Suzuki. Próximo,
Economizar ao ensinar. Permitir que o aluno descubra algumas coisas sozinho. O professor como um auxiliar no processo de aprendizagem e não o detentor de todo o saber. Isso é uma coisa que para todas as áreas da nossa vida a gente tem essa dificuldade. As metodologias ativas, elas estão aí para isso. A ideia é justamente essa, que a gente busque esse conhecimento. Nós não somos aqueles que têm que apenas reter o conhecimento e o professor sabe de tudo. Então, nós como os professores temos que tomar muito cuidado com isso. Deixa o aluno descobrir, chegar às suas próprias conclusões. Muitas coisas a gente já ensinou e é bom que eles relembrem, que eles façam seus próprios links ali. Ah, isso é assim por causa disso. Ou vamos pesquisar sobre isso. Eu gosto muito de colocar os meus alunos para pesquisarem alguma coisa, mesmo que eu tenha a resposta ali. Ai, que vontade que dá de falar logo para ele o que é. Mas é importante que ele tenha também essa independência. E aí eu já falo sobre outra coisa. É importante que a gente tenha um professor para guiar a gente nesse momento. Mas há certas circunstâncias da vida que a gente está ali sozinho. Eu falo por mim mesmo. Durante anos eu estive sozinha, estudando sozinha sem um professor, porque aqui na minha cidade eu não tinha um professor. E depois eu estudava, ia de 6 em 6 meses para fazer aula e voltava, ficava 6 meses estudando sozinha. Então esse saber aprender a aprender é importante. Ter essa independência na hora de estudar, sabe? Não ser dependente do professor a todo momento. Então isso é importante para a gente e nós como professores também. Próximo ponto. Estimular tocar de ouvido. A leitura musical é introduzida depois que a criança domina os movimentos básicos do instrumento. E mesmo após conhecer a notação musical, o repertório deve ser memorizado para que o aluno foque apenas na música, no fazer musical e assim conseguir dar o melhor de si. Foi o que eu falei no início. A ideia dele é que fosse como a linguagem materna. Primeiro a gente se comunica. O violino é um objeto fora nós mesmos, mas eu sempre falo aos meus alunos, a gente tem que ter essa conexão com o instrumento como se ele fosse parte de nós. E ele está numa postura que é algo que a gente não faz nunca na vida. Então é normal que a gente tensione, que até a gente entender os movimentos que a gente tem que fazer. Por isso que as primeiras lições é tudo a partir da memória, uma questão de repetição. E aí vai a primeira crítica que o pessoal faz sobre a filosofia Suzuki. Bem, existem várias pessoas que gostam muito. Eu sou uma professora Suzuki, sou suspeita a falar porque eu também vivenciei. Mas o que eu vejo muito é que muitas pessoas que criticam a filosofia é porque não vivenciaram e não estudaram mais profundamente sobre isso. Porque não é apenas um método de repertório que você vai colocando ali uma coisa em cima da outra. Todas as músicas têm um porquê. Ele foi pensado, né, de uma maneira bem progressiva e que a técnica fosse sendo colocada aos poucos. Inclusive a leitura é inserida depois de algum tempo, depois que o aluno sabe uma questão de postura, já tem uma sonoridade boa, que para o violino sempre foi aquele tabu, é uma coisa muito difícil, e ele mostra que não. A gente só precisa focar no que é essencial, que no primeiro momento é o quê? A gente tirar o som do instrumento, a gente fazer música e depois a gente aprender os signos, os códigos daquilo que a gente fez, tá? E por que o pessoal critica muito? Porque falam que os instrumentistas que vêm a partir da filosofia Suzuki têm uma dificuldade de leitura. Isso não tem a ver somente com o fato de ser o método Suzuki. Tudo tem a ver com como isso foi abordado, como que o aluno foi preparado para esse momento de leitura. Então não é apenas não haver leitura musical e do nada ter uma leitura musical. Não, tem toda uma preparação antes para que isso seja algo natural, assim como há no processo de alfabetização. Então, saber usar
a metodologia é fundamental. Por isso que eu vou encerrar o vídeo falando sobre o quê? Sobre como ser o professor Suzuki. Não é apenas pegar o livro, comprar o livro e sair dando aulas. Bem, um professor Suzuki precisa fazer o curso, primeiramente o curso da filosofia Suzuki, que vai entender como foi todo esse processo de criação. E o que eu falei hoje aqui foi apenas uma gotinha no oceano. Entender melhor como são esses processos. E aí são divididos, por exemplo, vou falar do violino, que é o caso que eu sou professora Suzuki de violino, que foi o primeiro livro, primeiro curso, digamos assim, a ser feito pelo Suzuki, que era violinista, mas hoje em dia já tem para praticamente todos os instrumentos. E para cada instrumento você faz o seu curso. Então, por exemplo, eu fiz o curso Suzuki em Santa Maria, que foi um dos grandes polos, né, onde começou esse movimento Suzuki no Brasil, que foi Santa Maria e São Paulo. Então, hoje em dia temos vários lugares no Brasil, não vários, né, eu acho que poderia ter inclusive mais, porque, por exemplo, para nós aqui de Porto Velho é bem longe, foi o primeiro curso, inclusive, fazendo parênteses aqui da minha vida, primeiro curso nessa área musical que eu fiz, eu acho que eu estava com 18, 19 anos, e fui sozinha para Santa Maria fazer esse curso de uma semana, uma imersão muito legal. Fiz com o professor Eduardo Luduenha, que é do Centro Suzuki, lá da Argentina, de Buenos Aires. E a gente aprende tudo sobre a filosofia e depois sobre, por exemplo, Suzuki Volume 1. Então a gente vai aprender como trabalhar cada passo daquele livro. Porque, como eu falei, cada estudo que tem no livro tem o porquê de estar ali. Tem um objetivo e tem que ser trabalhado da maneira certa, não é apenas passar de qualquer maneira, tá bom? Então, vou deixar também aqui embaixo, falando um pouco mais sobre como que é a Associação Suzuki das Américas. Então, por exemplo, eu sou formada, tenho o curso Suzuki e eu sou associada na Associação das Américas. Então, se você procurar lá, vai achar Jéssica Mayumi como professora Suzuki aqui em Porto Velho. Por exemplo, tenho uma filha, estou me mudando para Goiânia. Goiânia tem um centro Suzuki lá. E você pode entrar no site da Associação das Américas e procurar um professor Suzuki que esteja ali perto da sua cidade. Então, para isso que serve também a Associação Suzuki, tá bom? Então, se você quer conhecer mais sobre isso, procura saber, vai lá no site, vou deixar os links aqui embaixo. Vou deixar também o link do livro para vocês lerem, de Educação é Amor, e alguns outros livros que falam sobre a metodologia Suzuki, tá bom? Vou dar mais algumas dicas, falar um pouquinho mais da minha vivência Suzuki, aonde? No meu Instagram. Então, se você não me segue, vai lá, já me segue, que sábado e domingo são os dias normalmente que eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha vivência Suzuki, como que é dar aula Suzuki, e algumas dicas também de alguns outros professores Suzuki que eu sigo e que dão dicas maravilhosas, tá bom? Já dá o like no vídeo, não esquece de compartilhar. No próximo vídeo nós vamos entrar numa área muito legal, que é a cognição musical. E eu vou estar sempre relembrando sobre as coisas que vimos nos vídeos anteriores. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até sexta-feira que vem.